E aí, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro conteúdo dessa retomada do semestre 2020.1. Qual é o sentido do trabalho? Esta foi a primeira pergunta que fiz a vocês quando começamos a nossa disciplina de forma presencial. E é a partir desse questionamento que nós vamos começar a nossa revisão e os nossos trabalhos remotos do semestre 2020.1. Qual é o novo sentido do trabalho pós-pandemia da Covid-19? Parem para pensar um pouco o que foi modificado, quais estruturas foram alteradas aí nesse processo de entender e compreender o que é o trabalho e como se pode trabalhar também, já que nós tivemos uma mudança muito interessante sobre o contrato de trabalho, principalmente aqui no Brasil, que nós tivemos algumas ações do governo federal que possibilitaram a redução da jornada, também a redução dos salários, pessoas que começaram a trabalhar em home office, mas o trabalho não deixou de existir. Então, qual é o sentido desse trabalho nesse contexto que nós vivemos de pandemia? Porque ela ainda não passou, não temos a cura, não temos a vacina, então precisamos ainda ter muita cautela sobre esta volta do exercício de determinadas atividades, tá bem? O trabalho, como nós já conversamos em sala de aula, ele tem como sentido fazer o sujeito manter-se ocupado. E o trabalho ele evita o vazio e a ansiedade, proporciona uma maior autonomia individual, permite o desenvolvimento de competências e habilidades pessoais e possibilita uma avaliação de desempenho e busca por aperfeiçoamento na execução de atividades. Ou seja, gente, o trabalho nada mais é do que um construto social, uma reprodução de possibilidades de ser e fazer no mundo. É importante que vocês parem para refletir um pouco que o trabalho ele vai ter uma relação direta com as crenças e valores de determinada cultura, de determinada sociedade. Ou seja, a competitividade em países como os Estados Unidos faz com que as pessoas que estão dentro daquele contexto de crenças e valores, elas sejam muito mais agressivas na hora de ir para o mercado de trabalho. Diferente daqui do Brasil, por exemplo, em que nós temos um apoio e um suporte familiar que vai até a vida adulta, né? Pessoas com 30, 35, 40 anos que ainda moram com os pais, por exemplo. Então, isso faz parte desse sentido do trabalho, dessas reproduções que começam desde a infância, quando o menino brinca de carrinho, de médico, a menina está trabalhando ali como babá, né? E aí a gente tem essas reproduções horríveis da misoginia, do sexismo dentro do mundo do trabalho, né? Aquele trabalho que é de menino e o trabalho que é de menino, quando na verdade você pode trabalhar com aquilo que você tem mais aptidão, que você tem mais habilidade. Nós temos três dimensões dessa relação de trabalho: centralidade do trabalho, médio grau de importância que o trabalho tem na vida de um sujeito. Quanto tempo ele demorou para se formar? Quanto tempo ele demora por semana estudando sobre aquele assunto para não errar na tomada de decisão ou para que ele possa exercer aquela atividade? Quais são as normas sociais do trabalho, que é a segunda dimensão? Os deveres, o sentimento de que seu trabalho deve contribuir para o bem social, os direitos, que são os direitos do trabalhador, aquilo que está na norma regulamentadora, na legislação, e a seguridade, que é a percepção de contribuição do seu trabalho e recompensas obtidas pelo seu trabalho, ou seja, seu salário, é você receber uma gratificação da sua empresa, um prêmio porque você é o funcionário do mês, de repente. E terceiro, resultados valorizados do trabalho, né? Que a finalidade é aquilo que mantém você fazendo aquilo ali, é o prestígio, o retorno financeiro mesmo, as relações interpessoais, manter-se ocupado, ter uma utilidade. Vejam só como essas três dimensões do trabalho, elas são importantes para que nós tenhamos um maior sentido. Por que que eu trabalho naquele espaço? Por que que eu faço isso? Por que eu escolhi essa profissão para mim? O próximo tópico que eu acho que é bem importante, que a gente também já conversou em sala de aula, é que emprego e trabalho não são a mesma coisa. O trabalho, ele dá sentido à nossa existência e estará conosco para onde nós formos. Então, se eu estiver aqui em Recife, se eu for para São Paulo, se eu for para a Espanha, se eu estiver na Austrália, o meu trabalho, o que eu sei fazer, vai comigo.
Emprego é uma relação contratual e que ela pode ser rompida a qualquer momento. E ela necessariamente está tempo e espaço associado a determinada atividade, a determinada instituição ao qual você assinou um vínculo, tá? E quais são os requisitos do emprego? Isso é muito importante e provavelmente estará na nossa avaliação, tá certo? Então nós temos a subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. Lembrando que a subordinação é o ato de você estar preso a regras que foram estabelecidas pelo seu supervisor, pelo diretor, pelo CEO da empresa. Você tem que executar uma atividade pela qual você foi contratado. Você é subordinado às normas, aos padrões impostos pela empresa que te contratou. Tem a questão da pessoalidade, ou seja, foi você que assinou o contrato. Então você não pode colocar seu irmão, seu primo, seu amigo, seu pai, seu vizinho para substituir você no seu espaço de trabalho. Isso parece ser um pouco ilógico, mas tem gente que tenta dar esses jeitinhos. Em especial agora, durante a quarentena, que a gente tem ouvido relato de empresas que estão demitindo seus funcionários por justa causa, porque eles colocaram outras pessoas para executarem as atividades que eles deveriam executar. Isso é muito feio, então muito cuidado vocês, hein? A habitualidade, ou seja, o trabalho de segunda a sexta, toda terça, toda quinta, todo sábado, o terceiro domingo de cada mês. Então, se existe um hábito, uma habitualidade no teu trabalho, isso também é um requisito que formaliza o teu emprego. E também a onerosidade, gente, que tem a ver com o dinheiro que nós recebemos. Isso é muito importante, não deixem de olhar isso no material que eu disponibilizei dos slides, tá bem? Então, bora lá, próximo. Existe a condição de emprego e do trabalho em si. Condição do emprego: um salário justo e aceitável, estabilidade no emprego, vantagens apropriadas, a segurança, a saúde e os processos adequados. E o trabalho em si está relacionado, gente, com variedade de desafios, aprendizagem contínua, margem de manobra, autonomia, reconhecimento e apoio, contribuição social que faz sentido para o sujeito e um futuro desejável. Ou seja, as condições de emprego não dependem de você. A empresa que tem que te fornecer essas condições. Agora, o trabalho em si é aquilo que te dá uma satisfação pessoal. Tem a ver com o sentido do trabalho para você. Tá certo? Vocês conseguiram entender essa proposta? Então tá. Seguindo, gente, o conceito de segurança do trabalho, através de ações que, antes de proteger, previnem. E eu pedi para vocês, na aula presencial, entenderem, refletirem sobre a diferença de proteger e prevenir. Se cair uma pedra do 12º andar e o trabalhador está lá embaixo, caiu a pedra, pá! Se ele tiver com capacete, o capacete está protegendo ou prevenindo o trabalhador? Pois é, gente, ele só está protegendo. A pedra já caiu, está vindo em direção à cabeça dele. Então, o impacto da pedra vai ser menor porque ele está com o capacete. Mas antes de proteger, não é melhor prevenir? Por que eu não coloco uma bandeja para que quando a pedra caia lá do 12º andar, caia na bandeja e não no capacete do trabalhador que pode vir a machucá-lo, entendem? Então temos a questão da prevenção e temos a questão da proteção que está aí em jogo. Mas quem criou esse conceito do que é segurança do trabalho foi a Organização Internacional do Trabalho, vamos falar muito sobre ela aqui, que é a OIT. A segurança do trabalho pode ser entendida como um conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. E eu pedi para que vocês anotassem os objetivos da segurança do trabalho. Vamos rememorar. A segurança do trabalho tem por objetivo antecipar, reconhecer, avaliar, controlar e ou minimizar a exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais. Por que é importante vocês lembrarem desses 5 objetivos da segurança do trabalho? Porque eles são fundamentais para as nossas próximas aulas. E vocês vão entender
Por que que tem que ser nessa sequência? Por causa das documentações associadas ao controle da saúde, segurança e meio ambiente dentro desse contexto do trabalho, tá certo? A segurança do trabalho ela é caracterizada por ser uma ciência, por ser arte e ser gestão. A segurança do trabalho ela é uma ciência porque ela precisa ter parâmetros para poder medir se o trabalhador está exposto a um risco que pode adoecer, causar um câncer, por exemplo. Para isso eu preciso ter uma investigação científica, eu preciso ter um respaldo da ciência. Até porque a gente está falando de valores, né? O trabalhador pode ganhar aí 10, 20 ou 40% a mais do salário, caso seja constatado que ele está exposto a um risco ocupacional. E por isso é importante a segurança do trabalho ter base na ciência. Ciências, na verdade, né? Porque a gente vai ter aí ciências humanas, exatas e da saúde. A gente vai para conhecimentos da área de química, biologia, das engenharias, da psicologia também, da administração. Então, a ciência ela é uma base forte para a segurança do trabalho. Ela é arte porque nós fazemos muito trabalhos manuais também. Então, tem desenho, a sinalização, tudo isso é feito como uma arte, né? Além, é claro, de estabelecermos um relacionamento pessoal mais afetuoso, que também é uma arte em tempos em que o individualismo é tão forte, para usar uma palavra menos intensa. E a segurança do trabalho também é gestão, porque nós estamos lidando com pessoas. E tem a diferença do termo gestão de pessoas e gestão com pessoas. Porque não adianta eu determinar, você tem que fazer o treinamento, gestão de pessoas, né? Que é imposto para o outro. A gestão com pessoas, eu digo, olha, vem comigo participar desse treinamento, porque ele é importante para você. Porque a segurança do trabalho, ela precisa fazer sentido para o trabalhador. Ele tem que entender que o capacete não é só um peso que ele vai estar carregando na cabeça, mas é um instrumento que vai ajudá-lo a ter uma maior segurança e uma maior qualidade de vida dentro do espaço de trabalho. Então, é uma mudança de pensamento, por isso que a segurança do trabalho também é gestão. Então, a segurança do trabalho ela é ciência, é arte e é gestão. E já que falei um pouco para você sobre o conceito de segurança da OIT, falei também da segurança do trabalho nessas três possibilidades de interpretação como ciência, arte e gestão, vamos fazer uma revisão rápida do que é da história da segurança do trabalho, tá certo, gente? Primeiro, nós temos aí registros do Egito, com o papiro Seller 2 e o papiro Anastácio 5. O papiro Seller 2 ele fala sobre os riscos no ambiente de trabalho. Olha, existem perigos que são associados apenas ao espaço de trabalho. No papiro Anastácio 5, ele fala sobre penosidade. Penosidade é aquele trabalho com muito esforço físico, você está suando muito, está botando muita força para trabalhar. O trabalho insalubre é aquele que vai deixar você doente, pode provocar um câncer. Você pode ter uma dor na coluna, uma fratura muscular. Temos ainda o terceiro termo, que é periculosidade, que é aquele trabalho com risco à vida, ou seja, você pode morrer a qualquer momento. Isso estava sendo discutido no papiro Anastácio 5. Já quando vamos falar sobre a Babilônia, temos aí a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, que fez surgir aí o nosso código de Hammurabi. Ele é baseado nessa lei da ação e reação, né? Roubou, então a gente corta sua mão. Né? Então, ela se caracteriza por ser uma codificação muito radical. Ela tem 281 artigos que falam sobre trabalho, sobre a escravidão, sobre normas sociais para a família, para a relação entre os cidadãos daquele espaço. Então, o Código de Hammurabi, ele é um pouco complicado para a gente aplicar nos dias atuais. Mas se vocês tiverem curiosidade, é só olhar na descrição do vídeo que eu coloquei o link com o arquivo para vocês poderem dar uma lida, matar a curiosidade de vocês sobre o Código de Hammurabi. Na Grécia e em Roma, nós não temos uma discussão aprofundada sobre o contexto do trabalhador. Por quê? O Império Romano e o Império Grego também, eles iam dominando as populações e transformando-as em escravas. Ou seja, o grego, o cidadão grego, ele não tinha
trabalho. Ele fazia o ócio, ou seja, ele estava fazendo formação na universidade, estava se preparando para as guerras, nos exércitos. Então, a lógica deles era completamente diferente. Eles não se debruçaram sobre o trabalho assim. Mas os filósofos, eles sim se aprofundaram sobre questionamentos de doença no mundo do trabalho, sobre a observação da natureza. E nós temos aí no século 4 antes de Cristo, Hipócrates. Hipócrates, ele falou sobre a intoxicação saturnina. Essa doença, o saturnismo, é uma intoxicação pela exposição ao chumbo, que hoje a gente vai ter indústrias que produzem baterias, indústrias que produzem tintas. Então, essa substância, o chumbo, provoca em excesso no nosso organismo e a gente pode se contaminar com chumbo através da alimentação, da deglutição, né? Então você, através também da inalação, você pode receber uma quantidade de chumbo. Então, o chumbo ele provoca dores abdominais muito intensas, além de também fazer com que seus dentes caiam. Então, existe tratamento para o saturnismo? Sim. Então, você começa a apresentar alguns sintomas do saturnismo, tem que procurar imediatamente um médico. E Hipócrates já estava descrevendo essa situação há um tempo. E Plínio, o Velho, vou até colocar aqui o slide para vocês poderem acompanhar. Plínio, o Velho, ele escreveu um livro muito importante chamado Tratado de História Naturalis, que até hoje é muito utilizado pelas pessoas que vão fazer o curso de Ciências Biológicas, porque é uma descrição interessante sobre aspectos naturais, né? E como a natureza, ela pode provocar, inclusive, algumas reações corporais. E é aí que vem a grande sacada do Plínio Velho, porque no livro ele fala, olha, existem algumas doenças que são acometidas especificamente pelo exercício do trabalho e nós temos como prevenir. Foi aí que surgiu a primeira descrição de um equipamento de proteção individual, o EPI, que foi uma máscara. Eu vou até colocar a foto dele para vocês darem uma olhada para a cara de Plínio. O Velho é este senhorzinho aqui, no canto inferior. Ele escreveu o livro Tratado de História Naturalis, né? E aí ele fala que a máscara era para evitar o contato com poeiras e fumos. Fumo, gente, não é cigarro, a gente está falando aí do fumo metálico, ou seja, o processo de solda. Eu estou queimando o metal e a fumaça, que é resíduo dessa queima, é que gera o fumo, tá certo? E depois nós temos ele, Bernardino Ramazzini, que é considerado o pai da medicina do trabalho. Isso é uma questão que pode cair na nossa atividade, que vale ponto, tá, gente? Bernardino Ramazzini escreveu o livro As Doenças dos Trabalhadores. E qual foi a grande sacada do Bernardino Ramazzini? Ele fez a pergunta: você trabalha com o quê? Ah, professor, mas que pergunta mais idiota, né? Todo mundo pode perguntar para outra pessoa com o que ela trabalha, mas a gente tem que lembrar que o Bernardino Ramazzini fez essa pergunta em 1700 e um monte de números aí. Ou seja, a gente estava passando pela Revolução Industrial, onde o processo de energia não era mais só a força motriz da pessoa, o carvão. A gente estava chegando quase perto da descoberta da eletricidade aí. Então, os meios de produção eles estavam muito diferentes. E quando o Bernardino começou a receber uma quantidade grande de pessoas doentes, de estar passando o carro do ovo. O carro do ovo está passando, mas enfim, voltando aqui para a aula. Acontece, né? A aula remota é isto. Mas o Bernardino Ramazzini, ele começou a perceber que muita gente chegava doente lá, e ele, poxa, como é que eu vou fazer para dar conta dessas pessoas que estão vindo com dor de barriga aqui, com um dente caindo? Aí você trabalha com o quê? Eu trabalho na mineradora, trabalho na mineradora. E aí ele associou que trabalhar em mineradora com exposição ao chumbo faria com que as pessoas tivessem saturnismo, e aí ele viu que existia uma relação direta entre trabalho e doença. É o que nós vamos chamar na nossa legislação brasileira de nexo causal, ou seja, existe uma relação direta entre o trabalho e você estar doente. Por isso que o Bernardino Ramazzini é considerado o pai da medicina do trabalho.
E aí a gente também tem o conceito de saúde que vem da OMS. E esse conceito ele é importantíssimo, a gente vai usar muito ele. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, tomem nota que isso também está no nosso slide, tá certo? E para Gouveia, né, falando sobre o contexto de saúde de uma forma mais ampla, nós temos que entender que a saúde é uma questão comunitária. Se eu não cuido do meu quintal e tem um monte de pontos em que pode surgir a larva da dengue, o meu vizinho que cuida do quintal dele, que está tudo certinho, ele pode também ser vítima do Aedes aegypti. Então, a minha falta de cuidado repercute, não por acaso, no processo de adoecimento do outro, que não tem nada a ver com o meu descuido. A gente vê muito isso com o quê? As pessoas colocando máscara no queixo quando saem de casa. Não, não, a máscara tem que cobrir todo o rosto. Essa é uma preocupação que é muito importante, principalmente agora, em que a gente está discutindo também a questão da vacina. Em 2020, no Brasil, nós não conseguimos bater a meta ainda de vacinação de crianças contra poli e sarampo. E como é que a gente vai conseguir manter esses índices de adoecimento menor, que a gente já estava conseguindo nas últimas décadas? Então, tudo isso é de responsabilidade comum. Se eu não cuido dos meus filhos, quando eles forem para a escola, eles podem contaminar outras crianças, e aí a gente entra naquele ciclo que é super problemático, né? E o conceito, gente, legal de saúde ocupacional, que está relacionado diretamente à nossa Constituição, no artigo 7º, que fala sobre a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, isto é, pela saúde ocupacional. E aí eu vou colocar para vocês agora aqui o slide com a definição que a gente tem de saúde ocupacional. A saúde ocupacional tem como objetivos a promoção e manutenção do mais alto grau do bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupações. Vejam que nós já falamos duas palavras-chave aqui desses termos de saúde ocupacional: a prevenção entre trabalhadores de doenças ocupacionais causadas por condições de trabalho. Ou seja, eu tenho que prevenir, não adianta só dar um capacete, eu tenho que fazer com que a pedra não caia na cabeça do trabalhador. Tem a proteção dos trabalhadores em seus empregos aos riscos resultantes de fatores adversos à saúde. Eu tenho que proteger, eu tenho que colocar um protetor auricular para que a pessoa não fique com dor de cabeça por causa do barulho muito alto. Tem que ter um capacete, porque se cair alguma coisa não bate direto na cabeça, né? Tá ali no capacete. E tem a questão da conservação e manutenção dos ambientes de trabalho. Por isso que a nossa disciplina também é saúde e segurança do trabalho, ou saúde, segurança e meio ambiente. Como é que está esse espaço que o trabalhador está? Tem uma iluminação adequada, o lugar é muito quente, é muito frio, então tudo isso é muito importante. Agora que nós falamos sobre esse conceito de saúde ocupacional, eu vou mudar um pouquinho para falar sobre sindicatos e a importância do sindicato. Não é só para roubar dinheiro do trabalhador, não, tá? Infelizmente, nós sabemos que existem sindicatos pelegos. O que é esse termo pelego? É aquele sindicato que ele faz tudo o que o empregador manda. Ele não está defendendo necessariamente os direitos dos trabalhadores, por isso que ele recebe essa alcunha de pelego. Mas o sindicato ele vai agrupar todos os profissionais daquela área, aquela atividade profissional, por exemplo, call center. Então, todos os empregados de call center da região metropolitana do Recife têm um sindicato que, uma vez por ano, vai reivindicar o aumento salarial, vai pedir a redução da jornada de trabalho. Então, sempre o sindicato ele levanta a questão dos direitos dos trabalhadores. E o sindicato ele tem uma importância grande no momento da demissão, por exemplo. Ele tem uma importância também, caso você tenha algum problema jurídico com a sua empresa, você pode recorrer ao seu sindicato para que ele lhe dê um suporte, tá certo? Então, o sindicato ele tem uma importância grande e vocês podem saber um pouco mais da história dos sindicatos através desse link que eu estou deixando na descrição do vídeo também, tá certo?
Gente, qual é a personalidade jurídica dos sindicatos? Eles são atividades civis sem fins lucrativos, com fins de coordenação e de representação legal dos trabalhadores e trabalhadoras, organizado por categorias. E é livre a criação de sindicatos, é garantida pela Constituição Federal de 1988, e a lei diz que o Estado não poderá exigir autorização para a fundação de sindicatos, ressalvado o registro do órgão competente. E é vedado ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. E quais são as instâncias sindicais existentes, né? Nós temos dois tipos de organização sindical. A entidade de base, que, por exemplo, vai ter aí todos os call centers da região metropolitana do Recife. E nós temos ainda o federal, que são todos os call centers do Brasil. Então, nós temos a base, que ela tem uma característica mais regional, e temos a federação, que tem essa característica mais nacional, ok? Os sindicatos são uma organização sindical de base, ou seja, representa diretamente os trabalhadores nesses acordos com a Secretaria do Trabalho, como eu falei, para a questão das horas de trabalho, redução da jornada, férias, aumento salarial. E as federações sindicais se reúnem pelo menos com 5 sindicatos, que podem ser regionais, estaduais ou interestaduais, para poder discutir essas questões que trazem muitas dificuldades para os trabalhadores de determinado setor. E é isso, gente. Por hoje, nós terminamos aqui a nossa revisão sobre o sentido do trabalho. Não deixem de fazer a atividade que foi proposta, por favor, porque ela conta como presença para vocês. Se você não é meu aluno do Campus Paulista, está assistindo esse vídeo, não deixe de colocar aqui seu comentário, seu like. Acesse também a todos esses conteúdos aqui para aprofundar o teu conhecimento sobre esse assunto, sobre o sentido do trabalho, tá certo? E eu vou deixar para vocês aqui uma reflexão de um filósofo do Pondé sobre o sentido do trabalho, para ajudar vocês a refletir um pouco mais sobre o trabalho, o sentido do trabalho. Se há um terreno na vida hoje onde as pessoas buscam sentido, é no trabalho. Primeiro porque você passa quase o tempo inteiro no trabalho. E depois porque você precisa disso para sobreviver. E depois porque cada vez mais gente não tem ambiente em casa e às vezes não tem nem em casa. O resultado é que o trabalho é o grande centro de produção de significado na vida. Portanto, se você quer ter significado na sua vida, é melhor você buscar fazer algo que você goste. Apesar de que, a gente sabe, isso acaba sendo um grande luxo. Um cheiro para todos e todas e até mais.